E será que a verdadeira origem dos vênetos ela teria vindo da Paflagônia, atual Turquia, ou na verdade ela veio do norte da Rússia? A gente vai falar sobre isso agora mesmo. Não sai daí. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho das notificações para você receber o nosso conteúdo. E claro, eu vou deixar aqui o QR Code, que é do grupo de WhatsApp do Lenguamare. Você pode entrar lá e receber mais conteúdo. E também vou deixar um outro QR Code até o final, que é da turma de Língua Vêneta de 2023. Língua Vêneta, língua dos vênetos, que é diferente do italiano. Lá eles falam quase que 100% do tempo entre eles em língua vêneta. Me refiro aos nativos, não a pessoas estrangeiros que vão lá, que só sabem falar italiano. Os nativos, eles falam entre eles, entre a família, entre os amigos, em língua vêneta e não em italiano, né? Então, você pode aprender aí a língua vêneta, é a sua oportunidade, principalmente se você é de origem vêneta, é uma baita oportunidade e não se encontra um curso de língua vêneta em qualquer esquina. Então, aproveita aí, escaneia esse QR Code e entra aí com a gente, porque as inscrições já estão encerrando, a turma vai começar já em janeiro, na segunda semana de janeiro, então tem muito pouco tempo. Mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lenguamare e te si benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo. E o assunto de hoje é justamente esse assunto que é polêmico para muitas pessoas. Eu vou mexer talvez na ferida de algumas pessoas aí, mas eu não pretendo ofender ninguém. Porque sempre quando a gente fala sobre origens, principalmente lá no Vêneto, existem vários teóricos que dão outras fundamentações, muitas teorias a respeito disso, e talvez isso não seja diferente para os estudiosos sobre a origem dos vênetos no Brasil também. Mas é óbvio que eu trago aqui comigo um livro. Esse livro aqui foi escrito pelo Anonimo Trevisano. Anonimo Trevisano é um vêneto. O livro se chama Vanity, Breve História do Nosso Povo, de 1200 a.C. aos dias nossos, aos dias atuais. Recomendo aí, se vocês quiserem comprar o livro. Se vocês pedirem também, eu escrevo aí nos comentários, eu coloco nos primeiros comentários aí, me peçam caso vocês tenham também vontade de adquirir esse livro, eu posso dar o nome e o autor certinho aí por escrito para vocês tentarem encontrar, talvez na Amazon tenha. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar nesse livro aqui, eu vou ler algumas coisas e a gente vai começar a falar sobre isso daqui. É óbvio que os vênetos, eles vieram de fora, né? Eles vieram de fora porque a Península Itálica é um trecho que começou a ser, lá muito tempo atrás, na Antiguidade, começou a ser habitada por vários povos. Então, não foi só um povo que se mudou para lá e depois se espalhou e preencheu a Península Itálica inteira. Não, foram vários povos que foram preenchendo a península. É por isso que a gente costuma dizer que não existiria em si uma etnia, verdadeira etnia italiana, mas sim foram vários povos aí que chegaram e até hoje a maioria desses povos aí tradicionais que chegaram, eles ainda carregam os seus nomes de origem. Por exemplo, os vênetos, né, é um desses aí. Portanto, os vênetos teriam chegado lá na região do Vêneto 1200 anos antes da nossa era de hoje, né? Então, segundo aí fontes que dão crédito a Homero do segundo livro da Ilíada, e também, obviamente, isso acabou sendo reproduzido por outros antigos autores aí, romanos e gregos, os vênetos teriam vindo da Paflagônia. Paflagônia é uma região aí costeira da atual Turquia, hoje em dia. Se não me engano, naquela época pertencia à Grécia. Se eu estiver errado, aí vocês me corrijam nos comentários, mas naquela época ainda não era a Turquia, apesar de não serem assim gregos que habitassem lá, mas sim aqueles povos do Oriente Médio, né, fossem os habitantes da Paflagônia naquele tempo. Então, sempre aí, segundo Homero, os vênetos estavam naquele período sendo perseguidos, pela população local, tá? Em revolta. E aí eles acabaram sendo obrigados a abandonarem aquele trecho, aquela pátria, digamos assim. Eles foram obrigados a abandonar aquele local. Guardem aí para vocês, porque esse aqui é um trecho muito importante. Segundo Homero, os vênetos estavam sendo perseguidos pela população local, revoltada, ok? E aí eles foram obrigados a abandonar a Paflagônia. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, nem muito menos o autor tira a fonte lá do Homero, tá? Então, se trata de uma fonte no mínimo curiosa, né? Bastante curiosa, que aquela ali
revolução social, né, numa época tão distante no tempo. E não se acha explicação até os dias de hoje, isso aponta o próprio autor, que não se acha explicação até os dias de hoje em nenhuma fonte, o porquê que aquilo estava acontecendo. O que ocorreu, que revolta era essa, por que aquela população local estava revoltada, enfim. E vocês percebam que os vênetos aparecem na própria indicação do texto de Homero. Os vênetos parece que não são dali, né? A população local estava indignada, estava revoltada e expulsaram os vênetos da Papalagônia. Ok, mas então os vênetos não faziam parte da população local? A gente precisa discutir. Então o que acontece? Vale a pena se aprofundar, como diz o autor, talvez formulando aí alguma conjectura, né, ligando aos eventos mais notáveis daquele momento histórico já distante de nós. Então a primeira conjectura que o autor aqui, o Anônimo Trevisano, ele traz aqui para nós é que os vênetos não fossem de fato um povo, digamos, um povo oriundo, um povo indígena, vamos dizer assim, um povo nativo da Papalagônia, e que aí, a partir disso, eles pertencessem a uma outra etnia, tá? Não pertencessem àquele povo da Papalagônia, e por conta disso, não simplesmente por conta disso, talvez sim, mas também por outros fatos, eles foram expulsos de lá, porque parece que é isso que, né, sugere ali a nossa fonte que a gente tem do Homero. É de fato possível, ele encara aqui que os vênetos tivessem construído assentamentos na Papalagônia algumas gerações antes, né? Então, que como invasores mal tolerados, eles teriam vindo, então, da planície do norte da Rússia. Olha que interessante. Olha só que interessante. Se vocês quiserem, leiam esse livro aqui. Então, a segunda hipótese, né, é que se trata efetivamente de uma revolução social que o povo vêneto ali da Papalagônia, então encarando os vênetos como fazendo parte da Papalagônia, a gente tem duas suposições. Uma, que eles fossem estrangeiros, porque o texto lá de Homero ele é meio aberto, ele deixa digamos, que a gente conclua isso. E uma segunda suposição, então, é que esses vênetos aí da Papalagônia, eles realmente fizeram alguma afronta para as classes dirigentes da Papalagônia, né, que eles fossem realmente oriundos de lá, e eles fizeram alguma afronta para as classes dirigentes locais, e aí eles foram expulsos de lá, ok? O que acontece? O que acontece é que agora, enfim, a gente pode tirar algumas conclusões, a gente pode conversar sobre isso. Se vocês quiserem, me deixem nos comentários também qual seria a opinião de vocês, com base nessas duas versões que o próprio autor traz, ok? Mas eu vou fazer algumas explanações aqui, e aí depois vocês me digam o que vocês acham disso, né? De onde de fato vieram esses vênetos? Bem, essa primeira pergunta aqui é um pouco difícil de a gente responder, porque é algo aberto. O texto, as fontes clássicas, as fontes da antiguidade, elas acabam nos dando mais do que uma possibilidade, né? E a gente não tem certeza absoluta sobre isso. Então a gente tem essas duas versões possíveis, segundo o próprio autor aqui, o Anônimo Trevisano, mas também tem duas versões possíveis que podem ser, digamos, levantadas por conta dessa brecha que o Homero deixa ali na Ilíada. Porém, essas duas versões, elas acabam nos trazendo aí duas perspectivas diferentes. A primeira perspectiva, vamos trazer, digamos, a segunda perspectiva que foi aqui pontuado no livro, que os vênetos, sim, eles seriam parte ali daquelas tribos da Papalagônia e que eles teriam feito alguma coisa para incomodar as classes dirigentes, ok? E aí eles foram expulsos. Tudo bem. A gente até pode pensar nisso, apesar de não ter nenhuma hipótese, não ter nenhum indicativo histórico e nenhuma fonte, enfim, que aponte para isso. Isso pode ser uma hipótese que, ok, a gente não tem nenhum histórico, é importante saber disso, que até hoje, por exemplo, nunca foi encontrado nenhum traço de população vêneta, nenhum traço de cultura vêneta na região da Papalagônia, assim
como já se encontrou por toda a Rota do Âmbar. Então, na Europa, né? Então isso acho que é uma coisa relevante que vocês precisam guardar aí para a gente retornar depois. Então, nenhum traço, até hoje, nenhum traço da civilização vêneta antiga que já foi encontrada aí dispersa pela Europa, principalmente na Rota do Âmbar, esses traços culturais, evidências culturais, arqueológicas, nunca foram encontradas na Paflagônia. Isso talvez seja uma das coisas que me fazem ficar um pouco com o pé atrás quanto a essa versão que os vênetos são oriundos da Paflagônia, ok? Ah, mas então você não acredita que eles vieram da Paflagônia? Bom, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, tá bom? Aí o que acontece? Por que são duas coisas diferentes? Porque se os vênetos talvez realmente tivessem vindo mais a norte, okay, do norte da Rússia, como também pontua o autor do livro, a gente sabe que a Rota do Âmbar, vocês até podem pesquisar aí no Google, a Rota do Âmbar ela se expandiu até para fora da Europa, inclusive para a Paflagônia, ali, a região da Anatólia, né? Então, o que acontece? A Rota do Âmbar acabou atingindo, e a gente sabe que os vênetos tiveram grande participação aí nessa Rota do Âmbar, então, digamos, uma população originária, então, e eles acabaram se expandindo para fora também, ali para o Oriente Médio. Pode ser que os vênetos, na verdade, eles saíram, fizeram toda essa peregrinação e acabaram se colocando ali, também na Paflagônia, e depois, anos mais tarde, foram expulsos, né? Assim como sugere essa literatura, esses textos. Então, eu tendo a acreditar nisso, até mesmo por falta de provas arqueológicas nesses lugares, né? E realmente, quando a gente tem uma grande falta de provas arqueológicas nesses lugares, e se encontram provas arqueológicas, por exemplo, dos gregos, efetivamente seria no mesmo período, a Idade do Bronze, se encontra templos que os gregos construíram na Paflagônia, né, Anatólia, a região da Anatólia, se encontra até hoje. Se não me engano, 1 mês ou 2 meses atrás, eu vi uma notícia de um templo, de uma casa de banho, de alguma coisa ali relacionada aos gregos, se encontrou ali, mas aos vênetos nada nunca se encontra. Muitas vezes isso sugere que não era uma população local e que nem mesmo ficou muito tempo ali, porque, como eu falei para vocês, se de fato, e eu acredito que sim, essa região ela teve um domínio grego por um período bem extenso, então é natural que muitas coisas gregas sejam encontradas aí, deuses, né, estátuas de deuses, entre outras coisas aí que tenham sido soterradas. Mas agora, não se encontra nada sobre os vênetos, então é natural também, é lógica, né? É natural também a gente pensar que possivelmente essa população ela tenha vindo de fora, não tivesse sido oriunda, não fosse indígena daquele local, e ela acabou ficando por muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, até não restar nada aí. Efetivamente, talvez muitas coisas que eles tivessem lá foram totalmente destruídas pelas populações, pelos povos locais, pelas tribos locais, né? Que sempre foram conhecidas, essas tribos locais do Oriente Médio, como tribos não hospitaleiras, okay? Tribos de revoltosos. Eu acho que a Bíblia, a própria Bíblia como fonte, como pesquisa histórica, sempre nos mostra um pouco isso, muito ligada assim à visão do povo judeu, mas sempre nos mostra que os outros povos ao redor aí sempre foram bem hostis, né? Então, sabe, a gente vai juntando um pouco as peças. O que acontece aqui, eu também fiz algumas anotações aqui para vocês. Isso, já falei, né, sobre todas essas provas históricas nunca terem sido mencionadas, digamos, nas próprias fontes, né? E o que acontece é que essa versão estrangeira do âmbar, do comércio em terra estrangeira, talvez realmente tenha sido um agravante aí que tenha, digamos, feito com que essa população, com que esses nativos da Paflagônia tivessem se colocado contra os vênetos, né? Por quê? Porque realmente esse comércio do âmbar era intenso e então, na verdade, o que acontecia? Os próprios gregos eles acabavam participando desse comércio intensamente.
E naquele período lá, a Paflagônia, essa região da Anatólia, ela foi conquistada, né, pelos gregos. E não era uma região nativa deles, e o povo, as tribos nativas daqueles locais ali não estavam nem um pouco felizes também por conta desse domínio aí estrangeiro, desse domínio estrangeiro, né, um domínio que vinha de fora. Obviamente mais estrangeiro, explorando, né, a terra por meio disso, talvez eles tenham ficado mais descontentes ainda e se uniram para expulsar esse pessoal, tá? Que seriam os vênetos. E como eu falei para vocês, eles nunca foram, essas tribos do Oriente Médio aí, nunca foram conhecidas como tribos hospitaleiras, né? A própria Bíblia nos traz isso. Então, como conclusão, o que eu trago aqui como conclusão? Uma coisa um pouco pessoal, particular, vocês podem também discordar de mim, não tem problema nenhum, vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente pode fazer um outro vídeo também a respeito disso, acho que é legal a gente comentar. É que nós temos duas versões aí para encerrar, tem duas versões, uma que os vênetos, sim, eram uma tribo de lá, e aí foram expulsos porque incomodaram uma classe dirigente, mas não se tem nada sobre isso. Inclusive eles vieram quando a gente vai lá e vê o mito, né, do Homero, da Ilíada, lá, o conto, o poema, ele nos diz que os vênetos chegaram com um líder, mas ele não conta nada sobre, enfim, eles incomodaram as classes dirigentes, eles patrocinaram algum tipo de revolta lá na Paflagônia que todo mundo expulsou, que o governo expulsou. Não, ele não comenta isso, ele simplesmente diz que eles foram expulsos pela população local. Aí fica um pouco estranho, né? Dá uma brecha para dizer, opa, mas então eles não eram uma população local. Os outros eram locais, eles não eram locais. A partir disso a gente começa a pensar, tá? E como vocês podem ver, os vênetos, quando a gente pega uma abrangência um pouco mais histórica, a gente tem um mapa onde existiam várias tribos vênetas. Assim, é muito comum, né? Isso existir, são várias tribos. Novamente aí, quando a gente pega a Bíblia, eu cito a Bíblia porque é muito comum, as pessoas geralmente escutaram alguma coisa da Bíblia, ou as pessoas leem, ou sempre escutaram alguma coisa da Bíblia. Lá é que eles tinham as 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel, mas eram todos judeus, as 12 tribos, porque enfim, tinham seus patriarcas que eram diferentes. A mesma coisa acontecia com todos eles, com os vênetos também. Existiam várias tribos vênetas e que se instalaram em vários outros pontos da Europa, né? Então todas essas tribos vênetas, elas eram de certo modo, por exemplo, vocês podem pensar que eram conectadas por alguma ligação aí de sangue. Vamos fazer um pensamento um pouco mais lógico aqui, ó. Você tem um casal, tá? Esse casal gera, vamos dizer, 7 filhos. Esses 7 filhos, eles vão ter as suas famílias. Dessas famílias, cada uma dessas famílias vai ter uma tribo. Porque, obviamente, os 7 filhos não vão morar todos juntos num local, né? Eles vão acabar explorando, principalmente naquela época, até hoje é assim, né? Os irmãos não ficam juntos, unidos para a vida inteira. Então, esses 7 filhos, eles se espalham, eles fazem as suas próprias famílias, essas próprias famílias geram novas tribos. A gente poderia até chamar 7 tribos, 7 tribos vênetas, por exemplo, como acontecia lá, historicamente, é bem relatado pela Bíblia, para os judeus, as 12 tribos, né? Então, a partir dessas tribos vão se formando ali outras tribos e que, apesar de ter uma distância relevante já entre eles, mas eles continuam falando línguas muito próximas, tendo crenças muito próximas, culturas muito próximas, porque eles beberam sempre da mesma fonte, lá do início do patriarca, né, digamos assim, ou do matriarcado, ou do patriarcado, enfim, o que vocês quiserem, que termo vocês quiserem utilizar. Então, a partir desse momento é constatado sim que havia uma troca entre essas tribos vênetas, a gente está falando da Idade do Bronze, pesquisem aí porque é muito tempo atrás. Idade do Bronze, havia essas trocas e é óbvio que essas trocas não paravam, mesmo se a tribo estivesse fora da Europa, né, eles acabaram se espalhando até mesmo para facilitar esse comércio, né? Para facilitar esse comércio. Então, quando você é um estrangeiro, numa terra que não é muito hospitaleira, esse tipo de coisa costuma acontecer. Ah, Fernando, mas então os vênetos vieram do norte da Rússia? Olha, eu não sei, tá? Eu não sei. O autor está falando. É uma hipótese, Eu não posso afirmar nada disso, mas é uma hipótese. Eu acredito que os vênetos eles tenham sim se espalhado por meio da
da Rota do Âmbar. Agora, de onde efetivamente eles vieram, pode ser que vieram do norte da Rússia, que vieram de outro lugar, enfim, mas eu acredito que a história do Vêneto nativo da Papalagônia, a partir desse olhar, não parece fazer muito sentido. Okay? Então me deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Se você quer aí comprar o livro, eu posso deixar o nome também, né, do autor e do livro aí nos comentários. Me diz aí, o que você acha? O que faz sentido para você? Os vênetos, sim, era uma população local, ou os vênetos eram uma população que eles surgiram, eles vieram de fora, especificamente para fazer alguma coisa, eles não ficaram muito tempo e saíram. Me diz aí nos comentários o que você acha sobre isso. E eu te convido aí também para fazer parte da turma de Língua Vêneta, novamente, você pode escanear aí o QR Code e falar diretamente comigo. E para finalizar eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela, um deles é recomendação minha, outra recomendação do YouTube, não deixa aí de assistir. Mi atterringrazio una mucho, Strucon e tchai tchai.